Irmãos e irmãs, que alegria estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Este é o primeiro vídeo do nosso canal Palavra que Transforma e não poderia haver tema mais apropriado para inaugurarmos este ministério do que falar sobre o coração do Evangelho, a redenção em Cristo Jesus. Mas por que Palavra que Transforma? Porque cremos que a palavra de Deus não é apenas informação, mas transformação. Hebreus 4,12 nos diz que ela é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada. Nossa missão aqui não é apenas ensinar verdades bíblicas, mas ver vidas sendo renovadas, corações sendo curados e almas encontrando esperança no Salvador. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus tem uma palavra para a sua vida e começamos esta jornada com a maior história já contada, a história da redenção. Agora, onde você estiver, se puder, obviamente, se não estiver dirigindo, feche seus olhos, baixe a sua cabeça e ore comigo. Senhor, que a tua palavra hoje não toque apenas os nossos ouvidos, mas transforme os nossos corações. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar isso aqui com uma história. Havia um rei poderoso que tinha um filho muito amado. Um dia, o príncipe, explorando os jardins do palácio, caiu em um poço profundo e escuro. Então ele, ferido e incapaz de sair, gritava por socorro. O rei enviou seus melhores soldados, eles desceram cordas, mas o filho estava fraco demais para segurá-las. Então ele chamou médicos, mas nenhum conseguia alcançá-lo lá embaixo. Ele ofereceu recompensas, mas ninguém tinha solução. Então algo extraordinário aconteceu. O próprio rei tirou suas vestes reais, desceu ao poço escuro e lamacento, carregou seu filho ferido nos braços e o trouxe de volta à luz. O rei não apenas enviou ajuda, ele se tornou ajuda. Essa história, meus irmãos e minhas irmãs, ilustra o coração do Evangelho. Hoje, nós vamos caminhar pela narrativa bíblica inteira, da criação à cruz, para entender como Deus não apenas enviou uma solução, mas Ele mesmo desceu até nós. A Bíblia, meus irmãos, não é uma coleção de histórias desconectadas. Ela é uma história escrita por muitos autores humanos, mas com um único autor divino, contando o drama da redenção em 4 atos. A criação, que fala do plano perfeito, a queda, que é a tragédia do pecado, a redenção, que fala do resgate de Cristo, e a consumação, que nos fala da restauração eterna. Santo Agostinho nos disse que o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. Para começar, como falamos em 4 etapas, vamos falar um pouco da criação, sobre o propósito original de Deus quando nos criou. Para isso, vamos usar o texto base do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, onde Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não apenas com um corpo, mas com dignidade, propósito e capacidade de relacionamento. Naquele momento, lá no Éden, havia uma comunhão perfeita com Deus. Havia uma harmonia plena na criação e um propósito claro de glorificar ao Senhor. Imagine uma orquestra sinfônica em perfeita harmonia, todos os instrumentos no tom certo, sob a regência de um maestro, com a sua batuta, né? Cada instrumento seguindo a sua orientação. Naquele momento ali, assim era o Éden, onde não haviam dissonâncias, não havia caos, não havia morte, porque nós fomos criados para Deus, não apenas por Deus. A nossa identidade está nele, e qualquer busca de significado fora do Criador resulta em vazio. Santo Agostinho, mais uma vez, ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Mas depois da criação, nós falamos da queda, nós falamos da tragédia do pecado. Naquele momento, a serpente,
quando Eva estava andando pelo jardim e encontrou aquela árvore, a árvore do bem e do mal, que foi a única árvore que Deus disse para que eles não tocassem. Ela não atacou naquele momento a inteligência de Eva, mas atacou a sua identidade. A tentação que a serpente diz foi assim: vocês serão como Deus, quando eles já eram imagem de Deus. Meus irmãos, o pecado é sempre uma mentira sobre quem somos e uma rebelião sobre quem Deus é. Mas a queda trouxe consequências para todos nós. Após a queda, houve uma separação espiritual, conforme Gênesis 3:8, onde Adão e Eva se escondem da presença de Deus, demonstrando exatamente esse rompimento da comunhão entre o ser humano e o Criador. Após isso, a vergonha e o medo se manifestam, eles estavam nus, desnudos, né? Como descrito em Gênesis 3:10, quando Adão declara: ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Isso evidencia o impacto emocional do pecado sobre a nossa vida. E por fim, a morte física e espiritual entra na história humana, como Paulo explica lá em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas aqui, meus irmãos, está a esperança. Porque no mesmo capítulo da tragédia, Deus declara a sentença de vitória. Em Gênesis 3:15, o texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É como um juiz que no início do julgamento já anuncia o veredito final. O réu será derrotado. A vitória já está decretada. Meus irmãos, sem Cristo, nós estamos mortos em pecados. Nós precisamos reconhecer a nossa condição desesperadora antes de valorizar o Salvador. Porque, como dizia João Calvino, o conhecimento de Deus está ligado ao conhecimento de nós mesmos. Sem entender nossa miséria, não buscamos a sua graça. Mas depois disso vem a redenção, vem um cumprimento disso tudo em Cristo. Todo o Antigo Testamento, o inteiro Antigo Testamento aponta para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. O Cordeiro da Páscoa, que é mencionado lá em Êxodo 12, ele vai ilustrar o sangue que livra da morte. Esse trecho diz assim: que o sangue vos servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Lá em Êxodo 12:13, diz assim, que os sacrifícios levíticos, conforme descrito em Levítico 16, exemplificam a expiação pelos pecados. Fará expiação pelo santuário santo e expiará por ele, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Já o servo sofredor, apresentado em Isaías 53, carrega nossas enfermidades. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Naquele momento, no Rio Jordão, João Batista proclamava quando encontrou Jesus, quando Jesus o procurou para ser batizado por ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito lá em João 1:29. Isso tudo para apontar o cumprimento dessa promessa. Porque na cruz do Calvário, Jesus declara: está consumado. Tetelestai, como está escrito no grego. Mas vocês sabem
o que significa tetelestai em grego. Tetelestai significa muito mais que apenas estar consumado, como está na nossa tradução da Bíblia. Antigamente, quando se tinha uma dívida, quando você quitava a dívida, você ia no seu devedor ou no juiz, e quando você quitava esta dívida, o juiz pedia para você assinar embaixo tetelestai, que é um termo contábil naquele momento para pagar a dívida, que significa a dívida foi paga por completo. Nada mais é devido. Então, quando Cristo estava ali na cruz, quando ele sangrou por nós, quando ele morreu por mim e por você, ele quis nos dizer naquele momento que a nossa dívida, a dívida do pecado original, lá de Adão, como nós acabamos de falar, ela foi paga por completo. Nada mais é devido, meus irmãos. Imagine alguém com a dívida de milhões que nunca poderia pagar. Os credores batendo na porta, a execução marcada. De repente, alguém aparece, paga cada centavo e ainda carimba o documento. Quitado para sempre. Não há mais dívida. Cristo, ele não fez pagamento parcelado, meus irmãos. Ele quitou tudo na cruz. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Ele foi ferido para que nós fôssemos curados. E ele morreu para que nós tivéssemos vida. Porque a cruz, meus irmãos, a cruz não é um símbolo religioso vazio. A cruz é a vitória absoluta de Deus, de Jesus Cristo, sobre o pecado. Ela também significa a nossa reconciliação com Deus e o cancelamento da dívida eterna. Porque quem crê não vive mais como um condenado sob juízo, mas como filho amado, vestido com a justiça de Cristo. Martinho Lutero diz o seguinte: carreguei meus pecados até a cruz de Cristo, e lá eles ficaram para sempre. Vocês lembram daquela história inicial que eu comecei a contar? Lembram do rei que desceu ao poço para resgatar o seu filho? Pois é, meus irmãos, Deus é esse rei. Você e eu éramos aquele filho, caídos, feridos, incapazes de nos salvar. Nenhuma corda religiosa, nenhum esforço moral, nenhuma boa intenção podia nos alcançar. Então Deus desceu. Filipenses 2, dos versículos de 6 a 8, nos diz que Cristo, sendo Deus, não se apegou à sua glória, mas esvaziou-se, tomou forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Ele desceu naquele momento ao nosso poço de pecado, trevas e morte. Carregou nossos ferimentos, carregou nossas dores, a nossa culpa e nos trouxe de volta à luz, de volta à vida, nos trouxe de volta ao Pai. Esta, meus irmãos, é a redenção. Deus, ele veio nos buscar quando não podíamos ir até ele. Mas a esperança final existe na consumação. A história que nós contamos aqui agora, ela não termina na cruz. A ressurreição depois da cruz, ela nos garante que a morte foi vencida. E a promessa de Cristo é que ele voltará para consumar todas as coisas. João, quando estava exilado, lá na ilha de Patmos, quando escreveu o livro de Apocalipse, quando ele teve essa visão do futuro, quando ele viu novos céus e novas terras, ele viu que lá não haveria mais dor, não haveria lágrimas, não haveria morte.
Deus habitava com o seu povo. E o Éden, que nós falamos no início dessa história, ele foi restaurado novamente. Apocalipse 21:4 nos diz: enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Meus irmãos, Cristo nos ensina que toda grande história tem um final de redenção. O Senhor dos Anéis, aquela série, ela termina, acho que vocês lembram disso, com o rei retornando. As Crônicas de Nárnia terminam com Aslan restaurando tudo. Por quê? Porque no fundo do coração humano há um eco da história verdadeira. É a promessa que o rei voltará e tudo será restaurado. Nós vivemos, meus irmãos, no já e ainda não. Porque Cristo já venceu na cruz, mas nós ainda aguardamos a vitória plena que vai acontecer na sua volta. E essa esperança, meus irmãos, não é escapismo, mas ela é a âncora da alma que nos sustenta nas lutas presentes. C.S. Lewis dizia assim: se existe uma fome em nós que nenhuma comida terrena pode saciar, é provável que fomos feitos para outro mundo. Meus irmãos, nós percorremos hoje a história completa. Na criação, nós vimos o propósito de Deus. Na queda, nós vimos nossa necessidade desesperadora. Na redenção, nós vimos a vitória consumada de Cristo. E na consumação, nós vimos a esperança eterna. Porque, como eu falei e repito, toda a Escritura aponta para Cristo. O fio vermelho do sangue do Cordeiro começa em Gênesis e só se completa em Apocalipse. E se você, meu irmão, minha irmã, ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Não é sobre ser perfeito, mas sobre reconhecer que você precisa do Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria que você orasse comigo agora. E diga repetindo comigo aqui, se você puder: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que não posso me salvar. Creio que tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste. Eu aceito a tua redenção, Senhor, e te recebo como meu Salvador e Senhor. Transforma a minha vida. Amém. Meu irmão, se você já é de Cristo, viva olhando para a consumação. Não se desespere com as lutas temporais. Não se desespere com as batalhas que você está enfrentando. Não se desespere com os desertos que você está atravessando ou que você vai atravessar. Sabe por quê? Porque a vitória final já está garantida. Um dia, nós veremos face a face aquele que nos resgatou do poço. E esse foi o nosso primeiro vídeo do canal Palavra que Transforma. E se essa mensagem tocou seu coração, eu peço que compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor redentor de Cristo. Então você se inscreve no canal, ativa o sininho e caminha conosco nesta jornada de transformação pela palavra. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Amém.